É, novamente, a mesma coisa de novo. Eu sempre venho aqui falar sobre isso. A demonização de equipamentos, né? É complicado falar sobre isso. É sempre uma coisa assim. Daí tu vai olhar essa imagem atrás de mim, cara, olha isso aqui, né? Choque não educa. Como se esse equipamento realmente desse choque. Cara, é um estímulo, é quase uma vibração para dar uma correção ao animal. E eu mesmo, né, como eu digo, eu não sou adestrador, tá? Mas eu já tive vários casos de pessoas que vêm até a minha casa e me entregam cães. Eu digo, meu, tem um canil, me ajuda, esse cão rosnou pra mim, não quero mais. Não, mas deixa um cão aqui, eu encaminho pra um CT. Teve vários cães que hoje estão em outra família, que foram, né, adestrados com os equipamentos certos por uma pessoa capacitada, deram uma segunda chance àquele animal, animal que poderia ser eutanasiado. Por que eu venho falar isso aqui? Porque o equipamento ele não é bom, não ele é mau, tá? O equipamento ele usado corretamente, ele vai gerar hoje. Hoje a gente tem um problema que é justamente isso, a demonização dos equipamentos. Cara, hoje a gente vai num parque, tu vai ver cão de grande, né, médio grande porte, sendo portado com peiteirinha da Disney, gerando acidentes. Por quê? Porque não usam os equipamentos. Não bota o enforcador, Deus o livre o enforcador. Não bota uma coleira porque machuca a traqueia. Aí bota uma peiteira e sai pra rua. O cachorro, né, extremamente sem a ferramenta para contê-lo, gerando acidente. E por isso que eu venho falar aqui. As pessoas têm essa mania de demonizar o equipamento porque acham que o equipamento é responsável pelo maus tratos. E não é. O maus tratos ele é cometido por pessoas criminosas. Quando eu entender que a culpa não é do equipamento e sim de pessoas criminosas, né? A gente tem que entender isso. Ah, corrente é maus trato, vou acabar com a corrente. Tu vai acabar com a corrente? A pessoa que comete maus trato amarra num fio de luz, amarra numa corda. A corrente é apenas uma ferramenta. Não é ela que comete maus tratos. Temos que ir na raiz do problema. Qualquer pessoas criminosas. Leis severas que vá funcionar contra essa pessoa. Que faça a pessoa pensar 385 vezes antes de comentar algo errado contra o animal. Não disfarçar o problema. Hoje a gente vive nesse círculo aí. Que a pessoa sai com um cão, sem a ferramenta correta, acontece um acidente, a culpa é do cachorro. Nunca é da pessoa. A responsabilidade nunca é da pessoa. Cão morde, a raça é agressiva, né? Essa raça é assim mesmo. E a responsabilidade não é da pessoa. Porque a pessoa não bota o equipamento correto, gera um problema e a responsabilidade final cai no cachorro. E a gente vive nesse círculo vicioso. Demonizando ferramenta, demonizando raça e nunca responsabilizando pessoa. Quando a gente vai ter a responsabilização correta das pessoas pelos atos delas? Esse é o problema que eu bato na tecla sempre. Né? Uma ferramenta ela não é boa, não ela é má. Ela só tem que ser usada corretamente. Cara, eu já vi vários cães com aqueles enforcadores que furam o pescoço. Aquilo é culpa do enforcador? Não. Se ele fosse dado de maneira correta, o cão teria aprendido um estímulo, um comando, a ferramenta deveria ser cumprido a função a qual ela foi criada. Ela foi usada de maneira incorreta. Por isso gerou o problema. E em vez de responsabilizar a pessoa que usou a ferramenta de maneira errada, responsabiliza a ferramenta. Então, vê a hipocrisia nisso? Nunca é responsabilidade da pessoa, sempre do objeto, sempre da raça de cachorro. Quando vamos chegar aqui e responsabilizar as pessoas pelos atos delas? Hoje a gente está vendo várias raças serem proibidas. Por quê? Porque pessoas fracas, sem conhecimento de raça, sem conhecimento de equipamentos, geram um acidente. E quando o acidente acontece, é culpa do cachorro. Não é do equipamento, não é da falta de conhecimento, não é do uso errado do equipamento, não. A culpa é do cachorro. Então é esse meu apelo aqui. Não demonizem ferramentas. Não responsabilize ferramentas. Ataque a raiz do problema. Pessoas irresponsáveis que criam cães de maneira errada, cometem maus tratos e usam equipamentos de maneira errada. Temos que responsabilizar o verdadeiro responsável. Pessoas. Não é o equipamento, não é a raça de cachorro. E quando a gente continuar aqui, a querendo acabar com cão de guarda, porque sofre maus tratos, acabar com coleira, porque machuca a traqueia, acabar com enforcador, um colar que dá choque, que não dá choque. A gente vive nisso aqui. É um círculo vicioso que não acaba nunca.
e a pessoa que deveria ser responsabilizada não é, que é a pessoa que realmente está cometendo um crime. Então eu digo, até quando a gente vai ver isso aqui? Porque tu vai lá e tira o cão do cara porque o cara amarrou o cachorro. Dá 2 semanas e tá com outro cachorro. Então, não adianta nada. Então a gente tem que resolver o problema sério. Aí eu vejo político aqui, fazendo lei que proíbe tal, proíbe isso. Ah, só pode andar se for de focinheira. Aí legal, eu tenho que sair com o meu pitbull de focinheira. Mas os outros 80 cachorros do parquinho, que são do mesmo tamanho do meu, podem andar solto. Sem guia, sem coleira. Então, e aí, quem tá errado? É complicado, né? É complicado o assunto, né? Então esse era o intuito do meu vídeo hoje. Busque isso, a responsabilização das pessoas pelos seus atos.